Fala comigo! Estamos iniciando agora o segundo episódio do Pode Prosperar. O primeiro foi incrível com a Silvana, a nossa presidente. E o segundo, é claro, que a gente não ia deixar cair de jeito nenhum. Hoje eu estou trazendo um amigo, um irmão, literalmente, que teve sua vida transformada pelo Evangelho de Cristo. E vocês vão conhecer, a partir de agora, um cara incrível, que tem se destacado no meio evangélico. Ele é pastor da Boas Novas Church e um dos nossos profetas da casa. Meu amigo, pastor Roger Highland. Seja bem-vindo, meu Prazer é amigo. todo meu estar aqui, meu amigo. Que legal É te uma ter honra estar aqui. aqui com você. Oh, eu que agradeço, muito obrigado. Queria começar, como se diz, do início. Bora. Eu quero que você fale um pouquinho da sua trajetória até chegar quando você começou ali a flertar com Jesus. Eu nunca fui cristão, assim. Minha família totalmente fora de contexto, desse contexto cristão. Nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Muito pelo contrário, minha avó, mãe de santo, fui criado dentro de um terreiro de Meu Deus. Umbanda, Aham. né? Sempre participei de religiões de matriz africana, desde criança. A primeira vez que eu fui na praia, eu tinha 4 meses de idade e eu fui num... Esses especiais, né? A minha avó ia para fazer despacho. Oh, Pra não era pra passear. Não era para passear. A gente ia para passear, né? Aham. Tanto que eu fiquei 14 anos. Eu fui 14 anos direto para Guarapari. Uhum. Sempre nesse contexto. Então, o meio religioso sempre foi um... Sempre estive inserido ali, sabe? Sim. O resto da minha família toda católicos e tal. Já fui para Aparecida, já fui para diversos lugares Aham. linkados à religião. Só que eu sempre conheci a religião. Ah, Cristo mesmo eu fui conhecer há 7 anos atrás. uau. Mas nesse período todo aí, até conhecer Cristo, Foi o muita coisa. Roger Foi não muita era coisa. esse cara aqui não, né? Eu sou a prova viva do Evangelho, pastor. A prova viva do Evangelho. É que Cristo muda. Eu gosto de falar assim, que o primeiro milagre de Cristo foi transformar água em vinho, né? Sim. Nas bodas de Caná. Então eu gosto de fazer uma aplicação. Ele pegou algo ali, transformou radicalmente. Você pegar a água e transformar em vinho é uma transformação radical. Sim. Eu trago isso pra minha vida. Foi o que Deus fez comigo. Literalmente. Jesus pegou uma água que era uma água de talha, de lavar a mão, de lavar pé, de purificação e transformou num vinho da melhor qualidade. Uau. Foi uma transformação radical. Algo que é antinatural. Sim. É antinatural. É É tirando sobrenatural. totalmente Isso. da forma É natural dela. antinatural. Antinatural. E o que eu fiquei sabendo nos bastidores Fofoca. que você, aquela fofoquinha gospel, que você era da barra pesada, é isso mesmo? É um pouquinho da pavirada, né? Me conta um pouquinho disso, como é que era isso aí? Eu cresci num bairro muito violento. Uhum. A minha família em si teve muito problema com droga, com criminalidade. Então, assim, eu vi assassinatos desde criança. Desde Sim. criança. Aonde eu morava, literalmente, era uma boca de fumo. A rua que eu morava era o local mais famoso assim, do bairro, era a favela mesmo. Uhum. Por 25 anos eu morei em beco. Nunca tive uma garagem, nunca tive nada. Depois que Deus foi dando condições que a gente foi mudar. Mas por muitos anos eu vivi. Eu fui preso a primeira vez com 12 anos de idade. Uau. Fui preso. Meu bairro assim, é uma favela completa. Lá tem linha de trem, tem córrego e tem antena da CEMIG de alta tensão. Meu Deus. A minha casa ali embaixo da antena da CEMIG passa uma linha de trem, essa linha férrea, Aham. carrega minério. Aí teve um assassinato. Na linha tinha muito assassinato lá é uma Cracolândia, hoje essa linha. Sim. Desde a época sempre foi assim. E o trem parou. Quando o trem parou para recolher o corpo, na época eu era novo, criança, né? Aí eu, mais uns 12 meninos entramos para dentro do trem. Aí saqueamos, né? Pegamos extintor de incêndio, rádio. Aham. Eu fui mais pra Pra zoar. zoar. Eu era muito novo, eu tinha literalmente 12 anos. Aham. 12, só que eu era muito grande, eu sou grande. Sim. Então, o policial, quando meu pai foi me buscar na FEBEM, o policial falou, ó, quase que, se eu soubesse que ele tinha 12 anos, eu não tinha nem trago ele, sabe? Mas aí foi quando começou tudo, sabe? Sim. Ficava muito na rua e tal, minha mãe saía, meu pai saía, ficava jogado pra rua fora. E menino, né, em favela, você sabe, né? Aí fui crescendo, assim, Aquilo era normal. é normal. Aham. Eu cresci nesse contexto. Sim. Qual que foi o ápice de Cristo na minha vida? A mudança de mente, sabe? Aham. Essa mudança radical da água pro vinho, ela não é somente assim no caráter, Sim. sabe? Uhum. Porque é comum a pessoa, ela virou evangélica, aí ela vai pôr um terno, ela vai andar com a Bíblia do lado do braço, Sim. debaixo do braço e não pode nada. Uhum. Ela tá livre do inferno. Não. Cristo literalmente mudou
tudo na minha vida. Ó. A minha forma de pensar, de enxergar o mundo, Aham. minha forma de olhar para política, para economia, para Aham. tudo. Literalmente me tirou da escassez Aham. extrema. Nós estamos no pode prosperar. Não é à toa. Não é à toa. Uma das coisas que Cristo mais moldou foi isso na minha mente também, sabe? Sim. Eu vim de um ambiente de muita escassez, muita pobreza, é tudo muito errado. E mais do que o caráter, ele mudou minha forma de enxergar o mundo, literalmente. Me tirou de uma condição de um escravo, Sim. a qual a minha família já vinha assim, sabe? Uhum. Nós nunca tivemos um cristão dentro de casa. Eu fui o primeiro, literalmente. Precursor. O começo da minha conversão, falando assim, espiritualmente, foi muito pesado, muito puxado. Existiu muito, sabe? Uhum. E por conta disso, não conhecia. Mas hoje, graças a Deus, minha mãe já converteu, já batizou, minha irmã tá no caminho. O resto da minha família, pessoas assim, já me admiram por conta disso, por conta da mudança, Sim. sabe? Tanto que eu não sou um bom evangelista, eu sou um bom profeta. A minha palavra é mais dura, é mais direta. Sim. Só que a minha transformação de vida foi o que mais evangelizou. Uhum. Eu tenho um fato, eu posso contar isso porque é público. O maior traficante do meu bairro, foi traficante desde a minha infância até o velho. Sim. Eu batizei esse cara lá na Boas Novas. Uau! Antes da gente falar desse caso, Aham. você falou sobre Cristo e a mudança. Uhum. Eu queria saber um pouquinho antes, em questão de estudo, condição, o que você tinha, tudo que você tinha nessa época, te traria até aqui se você tivesse continuado lá? Não. Hoje, com certeza, eu estaria morto ou preso. Com certeza. Com certeza. Camila tá aqui. A Camila casou comigo no nosso primeiro ano de casa. Os primeiros 6 meses de casada, a Camila foi no cemitério comigo 3 vezes. Por quê? Por causa amigos assassinados, familiares Ah. assassinados. Meu Deus! Há 1 mês e meio atrás, eu fiz um velório de um vizinho lá da minha avó. Gente, um rapaz, 24 anos. Hoje eu tô com 34. Então, assim, eu era adolescente, era uma criança que ficava lá no meio da gente. Sim. Então, tive que fazer o velório deles esse tempo atrás. Então, talvez se você tivesse se mantido ali, talvez você hoje, a gente não estaria tendo essa conversa. Com certeza, com certeza. Com certeza. Ou eu estaria preso, uma pena, assim, bem longa, ou eu já teria morrido, com certeza. Até porque, Jefferson, pode ser que eu nem teria sido assassinado, pode ser que eu mesmo Uhum. teria tirado a minha vida. Quando eu converti, eu tive uma tentativa de auto-extermínio, sabe? Uhum. Só que eu não tive coragem. Hoje eu creio que foi Deus, sabe? Sim. Eu cheguei a planejar um assalto a banco. Pesado, hein? Tinha um amigo, conhecidos, né? A gente Aham. acaba conhecendo muita gente e tal. Nesse meio termo, eu fiz algumas amizades que me levaram para o marketing multinível, olha só. Olha. E lá eu aprendi Que não a odeia ler. essas coisas. Isso. O Pastor Marco, eu cheguei a viajar com o Pastor Marco. Olha, que legal. Hoje nós somos colegas de ministério. Foram consagrados Fomos juntos. consagrados juntos, somos parceiros. Aham. O Marco tem uma amizade assim, surreal, aprendo muito com ele. E já cheguei até a viajar com ele. A gente tem fotos juntos. Aham. Aí nesse contexto eu aprendi a ler. Aprendi a ler e Que idade? aprendi a ler assim, né? Eu comecei a ler livros, eu Aham. sabia ler. Eu Entendi. criei Isso o hábito você tem da leitura. ideia de idade? Isso depois dos 20 anos. Uau, então demorou muito Não, já lia. pra ter Não, conhecimento. eu tinha lido um livro na minha vida. Meu Eu Deus. comecei a ler porque os caras falavam assim, ó, você vai ler Pai Rico, Pai Pobre, Aham. você vai ler Segredamente Milionário, você vai ficar rico. Eu falei, Sim. então é só isso? É só ler? Então tá fácil. Tá muito fácil. Aí eu comecei a ler, mudei minha mente, mudou muita coisa. Aí comecei a querer empreender. Nisso eu tinha sido menor aprendiz Uhum. da Cruz Vermelha. Olha como que o profético é sobrenatural. Deus dá sinais. Sim. A Bíblia vai dizer em Efésios 1,4 que Deus os predestinou antes da fundação do mundo para filhos. E no versículo 11 ele vai dizer para um propósito. Tudo dá sinal. O meu primeiro emprego fichado foi na Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha é uma instituição cristã. E a Cruz Vermelha me enviou para onde? Para a PUC. Eu era office boy na PUC, Olha. na Pontífice Universidade Católica. Aham. Trabalhei na PUC Barreiro, na PUC Coração Carístico. Trabalhei na PUC Virtual, foi onde eu fiquei mais tempo. Uhum. E eu sempre fui bom de serviço, sabe? Por mais que eu fiz esse tanto de coisa errada, Aham. eu sempre fiz mais por causa de dinheiro. Mamon dominou muito a minha vida. Aham. O que é mamão? Mamon. Então, o que é?
é o nome hebraico, aramaico para riquezas. Nossa. Na Bíblia vai dizer assim, ou você serve a Deus ou você serve a Mamon. O demônio é inimigo do homem. A única coisa que consegue bater de frente com Deus no coração do homem é o dinheiro. Uau. É a única coisa. Nada mais tem a capacidade de tomar esse lugar, de ter o senhorio do homem, é o dinheiro. E isso é Mamon. Então, sempre, eu conto por conta da escassez que eu cresci, sabe? Um lar bem, bem escasso mesmo. Hoje eu entendo, porque minha mãe e meu pai também foram muito escassos. Pra você ter ideia, o nível de maldições na minha vida, né? Na casa dos meus pais. Meu avô morreu num bar assassinado. Aí vem a geração do meu pai e dos meus tios. Meu pai, graças a Deus, nunca fez nada de errado, mas eu tenho um tio que ficou 24 anos preso. Eu tenho tia que o marido tirou cadeia. Aí vem os primos. Aí eu e, sei lá, no mínimo uns 8 já foram presos, 2 morreram, 3 morreram assassinados, todos já foram presos, todos tiveram envolvimento com coisa errada. E hoje os filhos dos primos já estão. Então assim, hereditário. É hereditário. A maldição hereditária, ela é real, sabe? Ela é real. Cristo quebra tudo. Com certeza, Cristo vem e quebra tudo, mas era nítido isso na nossa casa, na nossa família, e pelo contexto de pobreza também. Sim. Então, sempre querendo sair desse ambiente, desse contexto, e a gente vê que é profético. Porque Deus me manda para Cruz Vermelha e para PUC. Sim. Instituições cristãs. A minha carteira é assinada na Cruz Vermelha e na PUC. Olha. Como eu desembolava muito, né? Era bom de serviço, assim, um office boy. Aí depois me chamaram para trabalhar na PUC. Aí fiquei na PUC alguns anos, saí de lá para empreender. Aí eu tive uma empresa em parceria com um amigo ele tinha uma empresa de laje e a proposta era eu chegar com uma empresa de concreto. Então a gente vendia laje e concreto. Fiquei com ele alguns anos. Conheci um consultor, hoje é um dos meus melhores amigos. Você conhece ele, o Sérgio? Olha, é isso. Aí na época o Sérgio estava passando por desafios na empresa, me chamou e por incrível que pareça eu virei sócio da consultora. Olha. Meu pai era pintor civil, né? Então eu já tinha trabalhado em obra e tal. Aí fiquei com ele alguns anos, aí era uma empresa nossa mesmo. Saí de lá, eu cheguei a abrir uma loja de açaí na Savassi, como investimento, sabe? Aí Cristo tinha um propósito. Aí deu tudo errado. Graças a Deus deu tudo errado. E nessa oportunidade que foi quando veio os pensamentos suicidas, quando eu comecei a não ver mais futuro em nada. Como eu olhava, eu estava numa situação em que eu não queria voltar quem eu era, mas me chamava muito. E eu tentei várias vezes fazer coisa errada de novo, nada dava certo. Reconstruir estava muito difícil mesmo. Eu vi numa situação assim que eu estava preso. E eu vi que foi Deus fechando todas as portas para me resgatar mesmo. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Sim. Você comentou no inicinho, só quero voltar antes, porque já tem uma segunda pergunta que já é engatilhada para você. Que a sua família era muito envolvida no candomblé. Qual foi o seu envolvimento nisso? Você teve... porque eles também têm uma parte espiritual de invocar e tudo mais. Como que foi o Roger com isso aí? Não, eu ia mais para receber mesmo, sabe? Tomava passe. Todas as festas eu estava lá. Eu nunca fui envolvido assim, ser um sacerdote lá dentro. Eu nunca tive interesse por essas coisas, não. Hoje eu ser pastor é Deus mesmo. Nunca passou pela minha cabeça. Nunca tive admiração pelo sacerdócio. Nada disso. Eu sempre estive envolvido, desde criança, literalmente. Agora, como... Eu era como se fosse um cliente de banco, sabe? Eu só ficava no banco, não fazia nada, não. Nunca cheguei a fazer nada assim, não. A loja... Tomei passe, fazer consulta, todas essas coisas. Sim. Qualquer você pessoa só meio hoje, que recebia, você não tinha participação ali. Nunca participei efetivamente. Pode ser Deus me guardando, não sei. Minha avó ela nunca colocou no meio. Agora, qual que foi o ponto que a chave começou a virar para você se interessar? Na verdade, por chamamento de Cristo para sua vida. Como que foi? Eu nunca deixei de crer em Deus. Então, mas não era cristão. Não era cristão, eu não conhecia Cristo. Sim. Eu não tinha a revelação de quem é Cristo. Sim. Placa de igreja não salva ninguém, religião não salva ninguém. Nada disso. Mas eu tinha certeza que tinha um Deus. Eu sabia que o mundo espiritual existia. Até porque eu tive convívio com orixás, com tudo. A minha avó, assim, espiritualmente falando, ela era muito desenvolvida. Muito mesmo, de revelar, de falar as coisas, de saber o que tinha acontecido, porque
entidade que andava com ela, falava as coisas com ela, então ela era muito usada, meus primos eram muito usados. Então eu convivi muito no ambiente espiritual. Então o mundo espiritual para mim era normal. Uhum. Quando começou a estreitar as coisas para mim, eu comecei a buscar mais a Deus. Sim. Então, era mais por uma peso na consciência, sabe? Então eu ia muito numa missa, lá no São Paulo da Cruz, missa do meio-dia. Agora eu tô lembrando isso, ó. Tô lembrando isso agora. Hoje eu sou pastor do culto da tarde e eu comecei numa missa do meio-dia. Olha aí. Tô lembrando, nunca pensei nisso. Então eu saía da empresa, ia para essa missa do meio-dia, ia para o desencargo de consciência, ia mais para dar dízimo, para ofertar. Sim. Eu acho, por isso que eu coloco isso como parece ser encargo de consciência, que eu ia só para dar dinheiro na igreja. Uhum. Aí eu escutava lá a missa rápido e saía. Aí eu rezava Pai Nosso, nunca não sabia o que era orar, essas coisas. Aí um dia, esse amigo meu que era meu sócio, ele foi para Adonep. Convidaram ele para um jantar de negócio. Aí a gente tava quebrado, eu falei com ele, vai, porque lá é reunião de empresários, a gente vai captar recursos para a gente poder construir. Sim. Ele foi converteu. Eu não sabia o que era. Aí ele converteu, 6 meses depois, ele me convidou para um café. Sim. Eu fui pro café, chegou lá e era testemunho. Porque a Adonep é ligado a uma igreja. Não, a Adonep é como se fosse o Legendários hoje. Não tem igreja fixa, não tem nada disso. É um ministério a qual eles fazem os cafés. Vamos supor, eu te convido. Aí se lá você aceitar Cristo, eu te levo pra minha igreja. Não tem... com uma isca Isso, para empresários. isso. É igualzinho, não, irmão. Sim. Os caras falaram comigo, você não vai ter uma reunião de empresário. Eu fui literalmente. Falei, a gente vai pra tentar captar. Falei, pra quem tá querendo roubar banco, explodir as coisas, morrer. Pra mim, eu vou tentar. Sim. Cheguei lá, o testemunho do cara, eu lembro até hoje, Araquém. Um senhor de idade. Ele começou a contar o testemunho dele. Ele falou assim, eu era um homem que eu fumava charutos, bebia uísque, andava cheio de ouro. E era literalmente, eu era desse jeito. Andava cheio de ouro, bebia muito, muita ostentação, muita balada. E aquilo parecia que ele estava contando a minha história. Ele foi remoendo, só que eu era orgulhoso, eu era vaidoso. Eu não tive coragem de levantar a mão e ir na frente. Sim. Só que aquilo me corroeu por dentro. Mexeu demais comigo. Eu fiquei 2 dias com aquilo mexendo comigo. Aquele turbilhão de emoções. Até que 2 dias depois, eu ajoelhei no meu quarto e falei, Deus, eu tô cansado. Quem é o Senhor? O Senhor é Buda? O Senhor é Alá? O Senhor é o orixá da minha avó? Você é a santa da minha outra avó? Quem que é o Senhor? Eu lembro que tinha uma santa lá em casa, uma imagem de escultura. Eu falei, quem que é o Senhor? Eu não aguento mais. Agora é só algo sobrenatural. Eu sei que o mundo espiritual existe, eu sabia. Eu falei, mas quem é o Senhor? Aí eu tive uma revelação de quem é isso. Uau. O próprio Deus me visitou. No seu quarto. Foi uma teofania muito poderosa. Eu lembro que eu chorei. E ele falava assim, voz audível, ajoelhe. Eu ajoelhei. Ele falou, você quer uma transformação? Se entrega. Eu fui entreguei. Entreguei minha vida para ele. Eu lembro como se fosse hoje. Morava com os meus pais. Eu ajoelhei e foi a maior experiência que eu tive até hoje. Uau. Aquele formato que o pastor normalmente faz no culto, de levanta a mão, vem aqui na frente para aceitar Jesus, você fez dentro do seu quarto. Fiz dentro do meu quarto. Que legal, cara. Quem fez o apelo para mim foi o próprio Cristo. Só que assim, eu achei, eu tô esquizofrênico, eu tô doido. Né? Vou usar uma linguagem, mas tô chapado. Falei, não, chapei, eu fiquei doido. Eu não usava droga, nunca fui usar droga, por mais que eu vendia, eu nunca usei, nunca gostei de usar. Falei, não, tô doido, tô depressivo, eu tô alguma coisa. Só que aí começou a acontecer inúmeras coincidências que era impossível. De Deus usar pessoas para falar, eu te visitei no seu quarto. Olha. Você perguntou para Deus, e nesse dia eu me entreguei, perguntei, o que o Senhor tem para mim? Foi porque eu não quero ser o peso na terra, eu já tinha muito esse conceito de propósito dentro de mim. Eu quero fazer algo que seja literalmente produtivo. Tanto que aí eu fiz coach, eu fiz método, eu fiz muita coisa. Como eu entrei por marketing multinível, eu comecei a buscar muito... Foi te despertando. Foi me despertando. Eu fiz muito desenvolvimento pessoal, mas muito mesmo. Li os livros. Aí eu já tinha muito isso de propósito, essas coisas. Eu tinha notado o que eu queria. Eu lembro que desde... Olha só, eu tenho uma anotação lá, eu preciso até achar ela. Não sei se é de 2016, 2015. Eu falando que eu queria ser mentor. Olha. De pessoas em situações a qual eu passei. E hoje, quando eu vou nos presídios fazer batismo, quando eu vou pregar, quando eu vou dar aula, todos me chamam de pastor,
Na clínica de reabilitação, a gente Sim. tem os meninos que visitam a gente toda terça-feira. Vários lá já falaram, ó, a pastora Camila e vocês são os meus pastores. Então hoje eu tenho facilidade de entrar nesse meio. Eu sei conversar, falar na linguagem, como eu sei conversar com um grande empresário também. Sim. Então, assim, foi a graça de Deus mesmo. Foi assim, literalmente. E olha só como que Deus, irmão. Eu não sou nenhum religioso chato. Tudo que eu vou falar pra pessoa, eu sempre falo assim, ó, não crê em mim. Pergunta pra Deus. Fala assim, porque eu perguntei pra Deus, irmão. Então pergunta. A Bíblia vai dizer que o véu foi rasgado. Então você tem livre acesso. Você não precisa de um pastor, você não precisa de um padre, um babador de chá. Você não precisa de ninguém. Eu conheci Deus ajoelhado no quarto, no meu quarto. Deus se apresentou pra mim. Aí eu lembro que eu falei assim, agora eu preciso de uma igreja. Na minha cabeça era, ou eu vou pra igreja dos meus amigos, que eu tinha os meus dois melhores amigos tinham se convertido. Eram malucos também. Tinham se convertido e isso que gerou respeito pro meio evangélico. Eu não tinha respeito com o meio evangélico. Pra mim, Sim. pastor era ladrão, crente era tudo hipócrita, pelo mundo que eu vivia. Sim. Só que tem um amigo meu que ele era maluco. Maluco. E ele era um dos meus melhores amigos. Os filhos dele me dão até benção. E ele era louco. Quando eu vi a transformação desse cara, já vi esse cara fazer inúmeras coisas malucas, não cabe falar, e de repente eu vi esse cara transformado. O cara que usava droga todo dia, da noite pro dia, falou, não, Jesus me libertou. E eu sempre tive um preconceito com quem usava muita droga. Porque no nosso meio, assim, quem usava muita droga não tinha moral, né? Era um nóia, não tinha moral. E ele usava muito. Quando ele parou de usar, isso mexeu comigo. Eu falei assim, não, que bom. Então, o meio evangélico passou a ter moral comigo. Aí foi abrindo as portas Sim. e tal, foi evoluindo. Os testemunhos, na verdade, Isso. foram mexendo com você para que você fosse fortalecendo sua Isso, fé e tudo isso. mais. E como que foi aí a escolha da igreja? Aí entra isso. Quando Deus me visitou, eu falei, eu preciso ir para uma igreja. Irmão, eu lembro como se fosse hoje, eu pesquisando. Esse menino era numa igreja batista. Aí eu comecei a pesquisar essa igreja batista tinha na região de casa. E comecei a pesquisar as igrejas. Eu falei, Deus vai me mandar para essa igreja do meu amigo ou ele vai me mandar para a igreja do Sérgio, do meu outro amigo. Ou do Daniel ou do Sérgio. Aí nisso, eu falei assim, esse Deus me visitou, ele vai me falar comigo. Na Doneb eles me deram um livro sensacional. Chama O Povo Mais Feliz da Terra. É a biografia do fundador do ministério. Que é o Demo Shakira e tal. E ele conta lá como ele casou. Que ele falou assim, ele perguntou para Deus. Ele falou assim, Deus, quem que o senhor... Eu fiz escolhas erradas na minha vida toda. Escolhe para mim assim, me dá a direção, não me deixa errar mais. Não. Ele falou, a partir daquele dia, nunca mais eu tomei nenhuma decisão se o Espírito Santo não falasse comigo. Aí eu olhei para trás e falei, eu só tomei decisão errada na minha vida. Eu falei, nunca mais eu vou dar um passo se Deus não falar comigo. Se Deus me chamou, ele vai continuar falando comigo. Sim. Literalmente, nunca mais eu dei um passo. Camila, minha esposa, sabe disso, a gente não muda, a gente não conta, a gente não faz nada se Deus não falar comigo. Se eu não sentir no Espírito. Aí eu fui e olhei. Falei, Deus, então eu vou para a igreja que o Senhor quer. Se o Senhor me visitou, se isso aí é verdade mesmo, o Senhor vai falar comigo. Deu um dia. Virou o dia. Eu tinha um amigo também muito problemático. Ele estava passando por alguns problemas emocionais. E eu queria literalmente matar um cara. Aí mandou mensagem para conversar. Eu não sei se ele ligou para conversar para eu acalmar ele ou porque ele acha que como eu era muito doido, ele queria juntar comigo para ver se eu ia ajudar ele. Aí a gente estava subindo, a gente foi na Praça do Papa conversar, a gente estava subindo Afonso Pena. Falou, não, preciso se parecer. E ele falando, eu falei assim. Aí eu olhei para ele e falei assim, eu virei crente. Ele assustou. Ele, mas como? Mas de qual igreja? Eu falei, não, Jesus me visitou, aceitei Jesus. Falei, aceitei Jesus, não quer mais nada, tô de boa. Aí a mãe dele era diácona na quadrangular. Então para ele era comum isso. Ele já tinha até me levado. Aí depois disso ele até me levou na igreja da mãe dele uma vez. Aí eu falei com ele, ó, e a igreja que Deus mandar eu ir, eu vou. Gerson, deu 10 minutos, meu celular vibrou, era uma mensagem no Instagram. Uma pessoa que eu tinha conhecido assim em outros carnavais, em outros. Eu tô indo na igreja. E como eu gostava muito dessa coisa de empreendedorismo, o pastor Pedro carrega muito essa unção. Sim. Ela falou assim, o pastor lá fala de tudo que você fala. Eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos lá comigo? Aí eu fui. Nunca mais saí. Aí você foi pra Boas Novas. Pra Boas Novas. Que legal. Aí na Boas Novas eu entrei aquele dia. Eu lembro que a mesma sensação que eu tive no meu quarto, eu tive lá.
Falei, Deus tá aqui. Uhum. Eu subi aquelas escadas, foi transformador pra mim. Literalmente, eu subi aquelas escadas, minha vida foi transformada. Sim. Lá eu converti de fato, né? Conheci quem é Jesus. Por mais que eu tive esse encontro dentro do meu quarto, lá eu converti, lá eu batizei, lá eu casei, lá eu fui ungido a pastor e lá que eu tô até hoje, tem 7 anos. E nesses 7 anos dessa conversão toda, você foi do zero a um profeta reconhecido da igreja hoje, Isso. né? Porque como tem o pastor Pedro, que é o pastor presidente, que é um profeta e muito respeitado, mas as pessoas também vão muito em você. Como que foi para descobrir e achar o seu propósito, o seu chamado no meio disso tudo? Porque 7 anos. Muita coisa deve ter acontecido nesse meio aí pra gente estar tendo essa conversa aqui do meu amigo profeta. Foi. Dá pra escrever um livro, tá? Eu acredito E nisso. eu lembro até hoje, esse amigo meu que eu te falei que teve uma transformação radical também, eu lembro que assim que eu converti, eu mandei uma mensagem pra ele. Falei, eu aceitei Jesus. Pra ele assim, e ele era aquele cara que ele colocava meu nome em todas as orações. Aham. Aí eu descobri que ele, tudo que tinha na igreja dele, ele colocava meu nome, ele é meu intercessor até hoje. Uau. Tanto que direto e reto ele ora pra mim e tal, ele fala, tô orando. Aí eu fui num churrasco dos crentes na casa dele. Dos crentes. Aí eu lembro que eu não acreditava em moveres. Eu tinha um preconceito, eu não conhecia. Aham. Então, como eu não conhecia, eu tinha um preconceito. Aí chegou uma hora lá que eles falaram assim, ó, fica as mulheres do lado de fora, vamos os homens lá pra dentro orar. Aí os caras começaram a orar. De repente eu vi cara caindo pro chão, os caras orando, os caras chorando, os caras sendo batizados no Espírito, aquilo era muito novo pra mim. E um dos meus amigos era um cara cético. E eu não acreditava nessas coisas, que o cara fica movimentado no Espírito, essas coisas. Uhum. E de repente eu vi esse amigo que é cético, rodando igual um peão, chorando na presença do Espírito Santo. Ele me abraçou e falou assim, você é um profeta. Foi a primeira coisa. E eu tinha orado uma noite antes, perguntado assim, Deus, para que eu vim na Terra? Qual que é o seu propósito? Já que o Senhor se apresentou a mim, agora eu vou me entregar de cabeça. O passado já não dá para mim. Uhum. Tudo que eu fiz deu errado. Aí eu recebi essa palavra. Aí eu fui pesquisar o que o profeta faz. Eu lembro que eu fui conversar com o pastor Pedro. Aham. Falei, pastor, teve um cara que falou que eu sou profeta. O que o profeta faz? Ele profetiza, ora. Começou a falar. Aí eu comecei a ter uma busca incessante, cara. Eu virei um xiita da fé. De jejuar, orar. Tanto que quando eu converti de verdade. Eu não namorei ninguém. Uhum. Não saí mais, não fiz nada. Eu literalmente, eu me entreguei de cabeça. Aí foi um processo, né, de cura, de libertação. Imagina, do ambiente que eu vim. É mais fácil a gente aprender as coisas do que desaprender. Sim, com certeza. Então, desaprender tudo de errado que eu tinha aprendido, mudar conceitos, libertação espiritual mesmo, né? Igual uma família com raízes profundas em magia, nessas coisas. Então, eu tava muito preso. Os meus 3 primeiros anos, não, foi difícil demais. Tanto que esse amigo meu morava num lugar muito simples, uma favela mesmo. Um lugar muito simples. Eu deixava de dormir na Pampulha, que a gente tinha mudado da onde eu morava. As coisas começaram a melhorar pra mim. Então, eu juntava eu, meu pai. A gente conseguia pagar um aluguel melhor. Sim. Aí mudei pra uma casa na região da Pampulha, muito boa, tinha piscina, tinha tudo. Eu saí de lá, isso foi depois do empreendedorismo. Acabou que nesse meio tempo melhorou muitas coisas pra mim. Melhorou mesmo. Aí eu deixava de dormir lá, de tanta opressão demoníaca, pra dormir no chão da casa desse amigo meu. Eu gostava de estar lá. Porque lá tinha paz. Ele era crente, ele era cristão. Quando eu falo crente, assim, ele tinha Cristo. Ele era um homem que carregava luz, lá não tinha trevas. E eu ficava lá, adorava. E o processo foi longo, cara. Foi longo. Foi muitos altos e baixos. Desafios profissionais. Deus foi literalmente me podando, me testando. E eu sei que tudo foi pro meu aperfeiçoamento. Sim. Tudo que o Filho de Deus passa, sabe? Depois que a gente conhece Cristo, que ele se revela a nós. É impossível alguém conhecer Deus sem uma revelação genuína. É impossível. Então eu posso dizer que quando existe esse encontro, o nosso encontro com Cristo, que começa essa jornada, ela não é um mar de rosas. Não. Por quê? O que acontece? Tudo que Cristo faz é para nos aperfeiçoar. A linguagem de amor de Deus ela é diferente. Para Deus,
ele precisar te colocar no estreito é amor. Por quê? Pra te fazer uma pessoa melhor. Então ela é orgulhoso. Como que você cura o orgulho de alguém? Colocando em situações a qual o orgulho vai ser ferido. Sim. Eu cheguei a morar de favor na casa desse amigo meu, eu comi biscoito Maria 14 dias. Nossa. E eu tinha amigo que era empresário. Por que eu não pedi uma cesta básica? Por que eu não cheguei no meu pastor e pedi uma cesta básica? Eu já era crente. Eu já entregava a revelação. Eu lembro que eu comecei a trabalhar de corretor imobiliário, nesse meio tempo. Eu chegava na imobiliária, a única coisa que tinha era pão. Então eu comia pão com café, manteiga, de manhã, comia pão no almoço. Chegava em casa à noite, tinha só o biscoito. Por quê? E ainda esse biscoito é porque esse amigo meu tinha deixado na sacola de biscoito lá. E altamente orgulhoso, vaidoso. Eu preciso, eu faço. E eu não vendia nada, e nada, tudo dava errado. Até que Deus foi me quebrantando. Eu fui aprendendo a ser humilde. Entendeu? Então, como que Deus vai curar a pessoa? Tocando a ferida. Sim. Precisa mexer na ferida. Se o cara é vaidoso, irmão, Deus vai mexer na vaidade do cara. Se o cara é orgulhoso, Deus vai tocar no orgulho do cara. Sim. E Deus tocou no meu orgulho. Pra eu ver que eu não era nada. Nós somos pó, Jefferson. O vaso, ele não vale nada. O vaso é igual essa xícara aqui. Ó. Não vale nada. Ela é pó, é barro. O vaso, literalmente, é pó de barro esquentado ali, colocou no forno, pegou um molde, não vale nada. O que vale? O conteúdo que tem lá dentro. Sim. Hoje, eu consigo enxergar valor em mim, não pelo que eu sou, mas pelo que eu carrego. Que é a presença de Deus. Sim. E depois de 7 anos, casado, pastor da Boas Novas Church, profeta, respeitado, né? Coisa que se a gente parar para olhar lá atrás, você não tinha respeito. E, né, novamente, um profeta. Professor no seminário. O professor do seminário, olha que legal. Mentor. Tô pra formar porque se você pegou esse amigo seu, que lá atrás ele era um criminoso e hoje você batizou ele, então você mentoreou ele até que ele fosse batizado. Então, literalmente, o que Deus falou com você se cumpriu. Hoje, Jeff, você tem ideia, eu mentoro um cara que foi CEO da PepsiCo no Brasil. Uau. Ele disse assim, eu te admiro. Você é meu mentor espiritual. Porque do mesmo jeito que você tem que ter alguém de alta performance no físico e no emocional, você tem que ter alguém no espiritual também. Sim. Porque nós somos corpo, alma e espírito. Você tem uma alma, um intelecto, você tem um corpo espiritual e um corpo físico para poder interagir com o mundo físico e o mundo espiritual. Então hoje, graças a Deus, pela graça de Deus mesmo, sabe? Não vou tirar meus méritos, eu li muito, eu estudei muito. Sim. O que eu não fiz em 25, eu fiz em 10. Estudei muito, irmão. Mas estudei muito. Estudo muito ainda. Sim. Sabe? Hoje em dia é difícil eu escutar uma música. Eu fico o tempo todo escutando podcast, aula, videoaula. Hoje a Camila estava comigo na academia. Enquanto a gente estava na esteira, eu assistindo aula. Assistindo aula. Por quê? Porque eu penso também num senso de urgência, sabe? Urgência porque eu perdi muito tempo. A maior, a coisa que mais dói no Filho de Deus, irmão, é quando ele descobre a mentira que ele viveu. Isso fere demais. Eu acho que por isso que Deus não castiga a gente. Porque quando as escamas caem dos seus olhos, que você olha para trás, o arrependimento é tão grande que dói, velho. Você fala assim, aquilo ali já é um castigo. Você fala assim, cara, tantos anos. Como que ilusão que eu vivi. Então, esse senso de urgência para correr atrás do tempo e porque Jesus está voltando. Sim. Jesus está voltando, gente. Deus não fez isso tudo à toa, não. Não é coisa de doido, não é coisa de maluco, até porque eu me acho um cara sensato. Por mais que hoje o termo profeta no Brasil é muito pejorativo, né? Sim. A gente tem um caso aí do do profeta Miguel. Tantos e tantos casos na internet de coisas absurdas. Então acaba sendo um negócio. Mas eu creio que eu sou um cara muito sensato, sabe? Nós vamos voltar no Miguel, mas eu queria te perguntar como que foi essa questão do profético? Quando você já foi tendo as revelações, porque hoje a gente vê as pessoas muito grudadas nisso. Elas vão para um culto porque o pastor tem que orar para ela, que o pastor tem que revelar alguma coisa para ela. Parece que é uma dependência que se cria, né? Como que é lidar com isso? Isso é cultural, né? Por exemplo, uma pessoa sai de uma religião de matriz africana, igual eu participei muito, ou do catolicismo,
Você tem lá um padre, você tem um babalorixá, você tem um anão do santo. Então o nível de dependência é muito alto. Lá tem que beijar o pé da mãe de santo para poder entrar. Isso é verdade. Quem participa sabe disso. Então o brasileiro ele vem muito carregado dessa dependência. Ele acaba transferindo isso para o cristianismo. Sim. E o problema, qual que é o problema também? De pessoas com falta de caráter. Não de quem está buscando, mas de quem está ali parado. Sim. Então se eu sou um cara que eu não sou curado, eu sou ferido, eu começo a manipular. Eu começo a querer tendenciar as coisas pro meu lado. Eu acabo manipulando. Porque o dom profético, irmão, ele chama muita atenção. O brasileiro não, o ser humano. O ser humano por si, ele é místico. O ateísmo, o humanismo é recente. É poucos séculos para cá. Sim. Então, o ser humano sempre teve deuses. O mundo espiritual sempre foi comum para o ser humano, independente da religião. Então, o mundo espiritual, ele chama atenção. E quando a pessoa tem contato com alguma coisa que é milagrosa, aquilo ali, irmão, gera algo nas pessoas extraordinário. Por exemplo, eu já orei, osso colou. Você já presenciou várias e várias vezes. Sim. Milagres palpáveis. Recentemente aí, a gente estava num retiro para homens, tava uma chuva torrencial, aí os caras falaram assim, precisa parar de chover para ter tal coisa. A gente precisa fazer um programa agora, não pode chover nesse momento, senão vai adiar. Eu falei, vocês creem em Deus? Vocês creem que Deus faz? Nós oramos. Deus me deu uma palavra e falou assim, ó, quando o último homem chegar, eu fecho o céu. E depois eu abro de novo. Porque se fosse só Deus fechar o céu, eu falava assim, parou de chover, é coincidência. Mas Deus falou. Depois que saírem, vai chover de novo. Eu só vou parar a chuva. Mas foi desse jeito, Jefferson. Então, a pessoa, se ela for imatura, ela acaba transferindo esse poder para mim, não sou eu. Sim. É um canal de bênção. O profeta é um canal. E se isso não for, se não tiver essa maturidade igual você está falando, acaba roubando as pessoas, né? Isso. Às vezes você vê aí alguns profetas, vamos colocar assim, um pouco duvidosos, que às vezes é só para tirar dinheiro das pessoas. Mas isso é comum, mas isso não é só no meio cristão. Isso é todos os meios. Você vai ter líderes que são corruptos porque eles são seres humanos. Sim. O ser humano é corrupto. Então vai ter corrupção em qualquer ambiente da sociedade. E a Bíblia vai dizer que a igreja é um hospital para doente. Então é comum ter pessoas ali que ainda não foram totalmente transformadas. Porque qual que é a proposta do evangelho? É a transformação. Só que essa transformação ela não é instantânea. Eu estou sendo amadurecido. O cristão, aquele cara que teve um encontro genuíno com Jesus, ele precisa entender uma coisa, eu preciso ser melhor que ontem. Eu preciso ser melhor que ontem, eu preciso ser aperfeiçoado. Eu posso parar, estagnar. Mas eu também não posso cobrar da noite para o dia uma transformação. Só que eu também tenho que entender que essa transformação a pessoa tem que querer. Tem gente que não quer, gente. Infelizmente tem gente que é mau caráter. Sim. Tem muita gente. E vai acontecer, infelizmente. Aí cabe a quem? Cabe a pessoa ter o coração aberto. Cabe a pessoa se resguardar. Cabe a pessoa ter maturidade e não ser ingênuo o suficiente para poder ser manipulado. Sim. Agora, aproveitando, falando dessas manipulações, de tudo isso, recentemente, né, estourou o Miguel, né, um profeta mirim. Ao mesmo tempo que a internet bate, alguns defendem. Porque, afinal de contas, é um menino de 14 anos. Não sabemos se teve alguma instrução para fazer o que está fazendo, mas veio de uma igreja. Né? Até mesmo algumas coisas que aparentemente ele faz, talvez ele aprendeu até com o pastor dele, né? Não sabemos. Mas que ele está apanhando, eu não sei se pelo diferente, ou se realmente está incomodando. Eu queria ouvir vocês sobre ele. Primeiro, ele é uma criança. Sim. Eu, da idade dele, eu já tinha superado 2 vezes. Então, assim, Rogério, por que você fez? Por que você fez as coisas que você fez? Porque eu aprendi daquele jeito. Sim. Eu lembro até hoje. Meu sonho era ter uma bicicleta, eu nunca tive. Aí eu vi um traficante lá na minha rua. Na época era uma CB 500, 450 na verdade. Então aquilo brilhou os meus olhos.
aquele homem virou uma referência para mim. Então, se aquele homem é uma referência para mim, eu vou fazer o que ele faz. Pode ser que ninguém ensinou o Miguel consciente, mas inconscientemente ele viu essas palhaçadas que a gente vê. Então ele se espelhou em alguém e aprendeu. O que a gente tem que ter? Paciência, porque ele é uma criança, e ele vai copiar quem ele vê. Ué. Aí a responsabilidade é de quem? De quem contrata, né? Porque não é nem chamar, né? É contratar. Isso. Porque se eu vou pregar o evangelho, eu dou um valor antes, eu estou vendendo. Sim. Agora, se eu vejo que tem uma criança, alguém que deveria estar estudando, deveria estar buscando, e eu chamo também, de quem é... Tá vendo que é difícil de a gente bater o martelo? Uhum. Eu não gosto de opinar, Gerson, porque eu preciso estar perto, sabe? Tem coisa que a gente tem autoridade para falar, porque a gente vê, a gente está perto. Eu não sei o caráter dos pais, eu não sei o caráter do pastor, então eu não sei. Uhum. Pode ser que foi tudo, sabe, foi uma omissão e foi acontecendo até que chegou onde chegou. Okay. Pode ser que pros pais, tá entrando um dinheiro, tá entrando fama, tá sendo legal. É Deus que tá abençoando. Aí eu passo, é Deus que tá abençoando, aí foi se perdendo até chegar onde está hoje. Uhum. Então, o que chegou hoje, eu acho que a gente tem que ter empatia. Pensar, eu não posso ser ingênuo o suficiente, mas, Rogério, se fosse, o que você faria? Esse menino precisa ser discipulado, ele precisa ter orientação de alguém que já é maduro, tem maturidade suficiente para isso. Agora, o que eu acho errado é essa crucificação que eles vão fazer. Tem 15 anos, irmão. Sim. O que eu fazia quando eu tinha 15 anos, irmão? O que uma pessoa que tem 15 anos faz, irmão? Se não for o pai, se não for alguém para dar direção, irmão, vai se perder, irmão. Vai se perder. O cara tá sendo formado, tá aprendendo ainda a ser gente. Então ele não precisa nem tanto. O pessoal fala tanto de Bíblia, né? Alguém precisa ensinar a Bíblia. Esse menino, não, irmão. Alguém precisa ensinar de vida para esse menino. A gente precisa ensinar para ele de vida. É vida, literalmente. Não é só a Bíblia, não. A Bíblia aprende depois. Pô. E se você tivesse de mandar um recado pro Miguel, que agora ele estivesse assistindo a gente lá do outro lado, o que você ia falar com o Miguel agora? Miguel, dê tempo ao tempo. A Bíblia vai dizer que há tempo para todas as coisas. E eu creio que ele tem um chamado, porque se ele não tivesse, não tinha acontecido o que aconteceu, não tinha dado a repercussão que deu. Então, nesse tempo é o tempo de você amadurecer. E depois que você amadurecer, Miguel, eu creio que você vai dar muito fruto. Então, uma das estratégias de Satanás, Jefferson, é nos oferecer aquilo que Cristo já ia nos dar fora do tempo. Quando ele chega para Jesus no deserto, ele diz assim, se prostrado, me adorar, te darei todos os reinos da terra. Uhum. O que Jesus herdou quando ele se sacrificou na cruz? Todos os reinos da terra. Ele herdou não, ele ganhou, ele conquistou. Na verdade, o termo dele é conquistou. Então já ia ser dele. Então, tá vendo que o inimigo só quis adiantar? Então pode ser que toda essa fama, toda essa influência, e fama e influência é de Deus. Uhum. A fama e a influência, elas são benéficas para o reino de Cristo. Então pode ser que toda essa fama, influência e até prosperidade também. Pode ser que lá na frente seria muito mais útil. O inimigo fez todo um contexto para poder adiantar e infelizmente queimou, mas ainda dá tempo. Sim. Miguel, da sua idade, ó. Fui preso roubando um trem, depois fui preso roubando um supermercado. Então, o máximo... Qual que é o crime que você cometeu? E teve jeito pra você. Falou de Jesus? Isso é crime? Ele tá pregando, ele se exalta da forma que ele fala. Parece que ele finge. A gente nem sabe se ele finge. Você tem comprovado? Você sabe se é fingimento mesmo? Tem alguma prova de que ele pagou, de que ele obteve informação? Eu não sei se teve. Então por isso que eu não quero muito opinar. Sim. Mas teve jeito pra mim, irmão. Não vai ter jeito pra ele? Sim. E nessa linha de teve jeito pra mim, teve jeito pra você, as pessoas estão nos assistindo, fica aquele negócio assim, qual que é o meu propósito? Como que você descobriu o seu? De que forma? Como? Foi só orando e buscando? Você fez alguma coisa? O propósito de todo ser humano é relacionar com Deus. Ok. Se você for olhar os primórdios de todas as religiões, principalmente as 3 maiores religiões do mundo, as religiões abraâmicas, todas têm o mesmo início. Um homem que foi feito por Deus e colocado num jardim a qual Deus descia todo dia na virada do dia para se relacionar com esse homem. Sim. Então, o filho foi feito para relacionar com o pai. Então, se nós somos filhos, o primeiro propósito é relacionar com ele. Isso é um propósito existencial. Só que eu tenho um propósito de fazer algo aqui nessa terra. Deus me colocou aqui para fazer algo. O que é isso? Como que eu vou descobrir?
não tem o propósito, ele não é uma linha de chegar. O propósito é todo um caminho. Uhum. Então, quanto mais eu estou me relacionando com o Pai, quanto mais eu estou envolvido nas coisas dele, eu vou me alinhando com esse propósito. Eu não descobri da noite pro dia o que eu ia fazer pro resto da vida. E pode ser que daqui a algum tempo, Deus mude uma ou outra coisa. Sim. Então, eu estou perdido. Primeira coisa que você tem que ter, você tem que encontrar com Jesus de verdade. Não é com a igreja, não é com a placa de igreja, não é com a religião. Você precisa encontrar Jesus. Aonde que eu encontro ele? Agora, se você quiser. Ajoelha aí na sua casa aí e pede. Sim. Clama a ele. Pergunta para ele. Depois que as escamas caírem dos seus olhos, você vai começar a se relacionar com ele. E nesse relacionamento com ele, eu vou sendo... Deixa eu falar com você, Jess, eu fui empurrado pro meu propósito. Por quê? Eu converti. Eu não queria saber mais da vida errada, da vida doida, maluca que eu tinha. Até... E no final desse tempo que eu fui conhecer, antes de eu converter, foi um tempo que eu fiquei muito depressivo. Então eu descontava muito na balada, muito no álcool, muito em sair, em gastar, aí virava uma bola de neve. Então eu fiquei muito dependente de muita coisa. Então quando eu converti, eu falei, eu não quero viver isso mais. Porque aonde eu sentia prazer, sabe? O ápice das coisas é quando eu estava na presença de Deus. Então eu enfiei de cabeça. E aquilo ali foi me empurrando. Por exemplo, a primeira vez que Deus me usou numa revelação foi na igreja. E foi um negócio assim atípico. A pastora Kelly me chamou, a gente precisa orar com um rapaz ali. Eu tava lá só ajudando a interceder, não fiz nada. Ela tava orando pro rapaz, Deus me deu uma visão, eu contei essa visão pra mãe do cara, bateu tudo. Na verdade era uma macumba que eles tinham feito, uma magia. Falei, ó, Deus me mostrou um registro de água e tinha uma macumba lá dentro. Falei, aí veio em mim forte assim, mete a marreta lá, cava que tá lá. E dito e feito, no outro dia, eles meteram a marreta lá, uma mulher que morava na casa, a casa era deles, uma pessoa que estava morando lá tinha feito. Uhum. Tinha nome deles, tinha roupa amarrada, tanto de coisa. E começou a fazer assim, aí Deus foi me empurrando, sabe? Quando o pastor foi nos ordenar, foi algo assim também muito despretensioso da nossa parte, eu fui servindo a Jesus. Qual que é o seu amor? Servir a Jesus. Fazer o que Deus mandou. Porque eu sei que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E eu sei que meu pai, ele nunca vai fazer algo que não seja benéfico para minha vida. Sim, sim. Caminhando pro final, infelizmente, a conversa é boa e a gente gosta de bater um papo, né? Eu queria você o seguinte, relacionar com Deus. Uhum. Porque, igual você falou, não precisa de placa de igreja, não precisa de um pastor, não precisa de um padre, você não precisa de um intermediário. Para falar com Deus. Sim. Só que a Bíblia vai dizer que o corpo de Deus é a igreja, a noiva. Então, assim, eu preciso estar inserido no corpo. Mas, literalmente, para relacionar com Deus, não precisa de ninguém, não. Você precisa do corpo para ter comunhão. Para ter comunhão. Para aprender o propósito. Ok. Como que eu vou ser profeta, chamado por Deus? Como que eu vou impactar vidas? Como que eu vou pregar a palavra dentro da minha casa, sozinho? Numa caverna, igual um monge? Não tem como. Sim. Agora, literalmente, não, eu quero me relacionar com Deus. É mais na sua casa. Tanto, Jefferson, que a pessoa tem um bom relacionamento com Deus, ela serve mais na igreja. E é o secreto dela que ela tem mais relacionamento com Jesus. Se você me falar assim, que eu vou no culto, eu principalmente que sou pastor, eu vou no culto para servir. O momento que eu tenho com Deus é lá em casa. É no secreto, é no monte, é dentro do meu quarto, no meu escritório. E uma pessoa que está aí na dúvida, o que eu faço para ter mais relacionamento com Deus, o que você ia orientar para ela? Fala com ele. Pede para ele se revelar a você. Faz esse desafio. Hoje, antes de você dormir, ajoelha e fala assim, se isso aí que esse rapaz está falando é verdade, que esse Deus aí me visite hoje. Foi a minha oração. Eu sei falar o que deu certo para mim. Eu perguntei para Deus, quem que é o Senhor? Se Senhor é Buda, eu vou repetir de novo. Eu perguntei se Deus era Buda, se ele era Alá, se ele era algum orixá, se ele era algum santo, que entidade, se ele era o universo. Se é o universo, o que o Senhor é? Ele falou, eu sou Deus vivo. Jesus Cristo Nazareno. Sou eu, se revelou a mim. Então que ele se revele a você também. Fale com ele. Eu penso para mim, a Bíblia vai dizer que é do interesse de Cristo todos serem resgatados, todos serem religados. Então se é todos, se essa pessoa pedir, ele vai responder. Sim, sim. E tem uma coisa muito importante, que é olhar para Deus como pai, né? Isso, como pai. Porque normalmente a gente vê as pessoas com um relacionamento péssimo com o pai terreno,
E automaticamente ela liga isso ao Pai dos Com Céus, certeza. É um né? Que reflexo. criou ela, Isso. né? Que ela não é a obra do acaso, que ela não nasceu do nada, que por mais que a mãe e o pai falem que nem queriam ela aqui na Terra, mas Deus já queria. Deus já queria. Então, para que ela consiga se relacionar com Deus, o que ela precisa de fazer, como quando ela não consegue olhar para Deus como pai? Mais do que olhar para Deus como pai, ela tem que aprender a ser filho. Uau. E aí, o que eu faço? Como que eu aprendo a ser filho? Primeiramente, eu preciso perdoar meu pai terreno. Pode ser que seu pai terreno foi negligente em alguma parte, pode ser que você nem conheça ele. Então, se eu não conheço meu pai terreno, como que eu vou acreditar que o do céu existe? Sim. Como que eu vou relacionar com ele? A primeira coisa, eu preciso resolver aqui com o terreno, sabe? Honrar, perdoar mesmo, se precisar perdoar. Uhum. Pedir perdão. Eu, no caso, eu precisava mais pedir perdão do que perdoar, porque tanto de raiva que eu fiz nos meus pais, confusão que eu arrumei. Só que o próprio Deus nos ensina isso. Sim. Ele coloca pessoas no nosso caminho, ele nos coloca em ambientes que vão gerar essa cura. Rogério, como que você foi curado? Eu orava e falava com Deus, eu não aguento isso mais. Eu falei, Deus, eu não aguento mais situação financeira ruim, saúde ruim, toda a mazela que eu tenho, eu peço para Deus, Deus, me cura. Não desce um anjo e me cura. Não, Deus me coloca em ambientes que vão gerar essa cura. Deus me conecta a pessoas que vão me ensinar o caminho certo. Por que que Deus usa pessoas? Pra gente não ficar arrogante. O maior problema que eu tive foi de orgulho e arrogância. Imagina se tudo fosse Deus literalmente sem usar pessoas. Uhum. Todo esse processo que eu falei de Deus, ele usou pessoas. Sim. Sim. Uau. Ó, você mexeu comigo agora. Queria, para finalizar, eu quero ter um relacionamento profundo com Deus. Por onde eu começo a ler Bíblia, por onde eu começo a orar. Me dá uma dica aí. Jesus. Eu quero começar a me relacionar com Deus. Primeiro conheça a história de Jesus. Comece lendo os evangelhos. Uhum. Comece pelo de Marcos ali, que é mais simples. Lê Mateus, Lucas. Lê os evangelhos. Conheça de Jesus. Lendo os textos ali, ao mesmo tempo você vai orando, vai conversando com ele. Deus, o Espírito Santo, Jesus é a mesma pessoa. O Pai e o Filho é um só. Sim. São nomenclaturas que a gente usa e são facetas que Deus se apresenta. Mas é o mesmo Deus. Todos são Deus. Conversa com ele. Primeiro, por que eu preciso entender de Jesus? Porque ele resolveu vir na Terra na versão do Filho como Jesus. Então eu preciso entender a história de Jesus. Sim. Então, aprendendo a história de Jesus, como que eu vou conversar com alguém que eu não conheço a história dele? Entendeu? Sim. Como que a gente ia estar se relacionando aqui se você não sabe nada de mim, você não sabe nem meu nome? Você não sabe de onde eu vim, você não sabe como que Jesus nasceu, como que morreu, você não sabe nada. Como é que você vai conversar com ele? Sim. Porque por muitas das vezes eu ia conversar com Deus, eu questionava coisas da Bíblia. Mas o Senhor transformou água em vinho, você não pode transformar minha vida. Faz a mesma coisa na minha vida. Verdade. O Senhor multiplicou pão e peixe, eu vou passar fome? Multiplica. Então, eu usava de tudo isso. E a conversa, literalmente, eu preciso entender que Deus é uma pessoa. Deus não é o universo. Por que ele resolveu vir em Cristo, Jesus? Para ficar mais fácil essa aproximação do homem. Porque você olhando para Cristo e vendo que fisicamente parece, né? Sim. É mais fácil essa conexão. Então você conversa com ele. A dica: entra pro seu quarto, senta na cama, fala assim, Jesus, senta aqui do meu lado, eu quero conversar com o Senhor. O Senhor conversa comigo e conversa. Não precisa ser vã repetições, Sim. não precisa nada alegórico, aquela oração gritando, não, você vai conversar. Hoje, como que você olha? Eu converso com Jesus. Eu converso com ele. Pai, eu pergunto. Pergunto como, peço para abençoar o meu dia, mas pergunto o que o Senhor quer que eu faça. Em tal situação, eu tenho que ir ou não tenho que ir? E ele responde. Quando você me ligou, eu perguntei, Jesus, o Senhor quer que eu vou nesse podcast? Eu tenho que ir lá? E eu vou perguntando. É essa conversa, sabe? A Bíblia vai dizer que você tem que ir pro secreto. A palavra secreta ali é tameon. É como se fosse um quarto exclusivo da casa. Então é um lugar afastado, onde é íntimo. Onde só o dono da casa entra. Então vai para esse lugar de intimidade. Pode ser qualquer lugar. Não precisa ser o quarto. Pode ser um monte, pode ser qualquer lugar. É igual você esteja só você e ele. Desliga seu celular, vai estar você e ele. Por exemplo, você ia gostar de conversar comigo se eu estivesse aqui no celular o tempo todo? Não.
De forma alguma. Assim também é com Deus. Então, quando eu vou conversar com Deus, eu separo um tempo para Ele. Tempo de qualidade. Sim. E converso com Ele. E Ele responde, Rogério? Responde. Ah, Rogério, como que é? Essa questão de Deus falar é muito louca. Se você, Jefferson, nunca tivesse chupado uma laranja, teria como eu te ensinar o gosto de uma laranja? Não. Assim é a forma de Deus falar. Não tem como eu te falar, só tem como você saber se você experimentar. Porque cada um de um jeito. Uau. Meu Deus! Meu Deus! O que nós aprendemos aqui com esse homem hoje? Hoje, em primeiro lugar, quero te agradecer. Muito obrigado, meu amigo, por ter vindo. De coração. Pro pessoal que gostou desse bate-papo nosso, gostou de toda essa conversa, como que eles fazem para te achar nas redes sociais? @Profeta Roger, meu Instagram, e no YouTube também. Tem algumas mensagens no YouTube. Então, só você joga lá que você me acha. Que legal, meu amigo. Muito obrigado por essa conversa. Foi sensacional. Aprendi muito, de verdade. E eu tenho certeza que você também aprendeu muito. Esse é só o nosso segundo episódio. Tem muito mais por vir. Como eu disse no episódio anterior, nós vamos falar de política, de religião, vamos falar de todo mundo. Você quer um padre aqui? Coloca o nome do padre aqui embaixo, aqui, ó, que nós vamos chamar seu padre também. Para nós, esse aqui é um espaço democrático. Nós queremos todo mundo aqui, porque a gente sabe conversar com todo mundo. Seja PT, seja direita, esquerda, padre, crente, candomblé, qualquer um. Você quer vir para cá? Esse é um espaço democrático. O Pode Prosperar é para que você prospere em todas as áreas da sua vida. Então, como que você prospera? Conhecendo. O conhecimento faz você prosperar. É isso que a gente quer levar para você. E esse foi o nosso segundo episódio com o pastor e profeta Roger Highland. E você não pode perder o terceiro, que tá incrível, viu?